Olá, pessoal que está me assistindo aí gravado. Eu sou a Cristina Pizarro aqui do Sebo Bis e esse é o Gente que Lê. Aqui nessa série de vídeos eu recebo grandes leitores ou pequenos leitores também para a gente saber os hábitos de leitura deles e muitas dicas de livros, tá? Hoje eu vou receber o Enzo. O Enzo tem 14 anos e ele é o nosso convidado de hoje, vai dar as dicas lá de organização dele e sugestões de leitura, tá? Vou aguardar ele entrar para a gente começar. Lembrando que fica gravado aqui no IGTV, vai ficar também no YouTube da Prefeitura Municipal de Itajubá e também no YouTube Cristina Sebo Bis. Assim que o Enzo entrar, eu já chamo ele. Oi, Pablo. Oi, Lucimar. Lucimar, acho que é a mãe do Enzo, né? Agora mesmo a Nara perguntou, é o filho da Lucimar? Eu falei, acho que é. Já te chamo aí, Enzo. Olá, Olá, tudo bom? Tá me vendo bem aí, ouvindo bem? tudo certo? Então tá bom, seja bem-vindo, Enzo. Obrigada por ter aceitado o meu convite para conversar aqui sobre livros. E aí eu vou pedir para você se apresentar, dizer quem você é, a idade, com quem você mora, onde estuda, que ano está. E aí, para não ficar te interrompendo, eu já vou pedir para você contar como é a sua rotina, assim, como era antes da pandemia e como ficou depois da pandemia. Tá certo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu me chamo Enzo, eu tenho 14 anos e fiz o nono ano do Colégio das Irmãs. Eu moro perto da igreja São Benedito e eu moro com os meus pais e a minha irmã. Antes da pandemia, normalmente a minha rotina era cedo ir para aula, à tarde estudar e à noite assistir televisão e ler um pouco também. E depois da pandemia, cedo eu continuo estudando online pelo celular. Só que à tarde eu tenho estudado também e tenho ficado mais tempo jogando e na TV, por falta de sair mesmo para fazer as atividades. Porque antes eu fazia É, muito, sendo futebol ou outras coisas. eu acho que tá geral, né? Todo mundo jogando lá em casa também estão jogando mais porque não tem mais o que fazer, né? A gente achava que não fazia grande coisa, mas fazia, né? O contato com os amigos, o próprio deslocamento até a escola, tudo era ocupava um tempo, né? E Exatamente. durante a pandemia, o pessoal que eu venho conversando esses últimos dias falou que eles achavam que iam ler mais durante a pandemia, estando em casa. E, na verdade, começaram a ler menos porque começaram a ficar meio agitados com todas essas atividades no celular. Como que foi para você? Sim, durante a pandemia realmente eu tenho lido menos, por eu passar mais tempo no celular mesmo, porque querendo ou não, sair um pouco, seja ir para a escola ou ir para outros lugares faz falta. E o celular durante esse tempo está sendo muito bom por causa da escola, outras coisas, mas também está sendo ruim porque está atrapalhando as coisas nesse quesito. Porque daí fica mais difícil, né? Toda hora a gente fica pegando, até a gente que é adulto fica pegando o celular toda hora. Aí na sua família todo mundo gosta de ler, isso ou é mais você mesmo? Então, aqui na minha família eu tenho minha mãe, que ela é professora, ela me incentivou muito a ler, só que aqui da minha família só eu que leio bastante mesmo. A minha irmã até tentou começar a ler, mas ela não seguiu em frente. Aí sou eu que leio principalmente. Você que lê mais. E teve alguém que te incentivou, assim, foi a mãe mesmo que incentivou, ou tinha outros adultos ou professores que te incentivaram também? Foi a minha mãe. Minha mãe, desde cedo, por ser professora, me incentivou muito a ler, porque ela sabia que ia ser bom pra mim, e agora eu reconheço que foi muito bom. E ela foi a principal pessoa que me incentivou a leitura. É, a sua mãe é professora de quê? Ela dá aula pro pré-1.
Ah, então, e sempre tinha livro aí, né? Sempre tem livro aí na sua casa, desde pequeno, os livros dela, as coisas dela. Sempre. Ela sempre trazia da escola pra eu ler. Ah, isso é importante, né? Ô Enzo, você gosta de HQ também, de gibi, assim? HQ eu não tenho muito costume de ler. Mas gibi, quando eu era menor, e até hoje, às vezes, eu lia bastante. Bastante mesmo. Até hoje eu tenho alguns guardados aqui e eu leio de vez em quando. É, você começou a ler com gibi também. Geralmente o pessoal começa a ler com a Turma da Mônica mesmo. Você também? Isso. Só que eu comecei a ler com o Chico Bento. Chico Bento é bom demais mesmo, né? O E os desgraçado. seus preferidos, assim, para criança, quais são? Turma da Mônica mesmo? Pra gibi eu indico o da Turma da Mônica e do Chico Bento. Foi os que eu li bastante quando eu era menor. Sim. E você lembra qual foi o primeiro livro que você leu, assim, que você, nossa, agora eu embarquei e esqueci, porque às vezes a gente fica lendo e a pessoa quer ler e não consegue focar, aquilo ali vira meio uma tortura, né? E quando o livro é bom, você lê e esquece da vida, não quer parar. Você lembra qual foi o primeiro, assim, que você embarcou na leitura? O meu primeiro livro que eu lembro mesmo de ter lido foi O Pequeno Príncipe, que uma pessoa que ficava cuidando de mim e até hoje tem bastante amizade com a gente, me deu de presente quando eu tinha 5 anos. E eu lembro que foi o primeiro livro que eu li e eu gostei muito. Legal, você ganhou dela de presente e aí ficou marcado. E você tem ainda esse livro guardado? Tenho aqui guardado. É. Você é do tipo que lê e depois desapega ou você guarda tudo, coleciona? Não, não. Meus livros estão sempre guardados aqui. Até os mais antigos, até os que eu comprei atualmente. É, e você relê ou você lê uma vez só? Quando eu tenho sem tempo, ou quando eu já terminei de ler e eu não gostei muito, eu não leio. Mas quando é livro que eu gosto bastante, eu sempre releio quando possível. É, legal. E na escola você tem aquelas leituras obrigatórias, né? Você gosta das leituras ou daí, por ser obrigatório, fica meio com ranço? Então, normalmente eu não gosto das leituras obrigatórias, porque a maioria dos livros que os professores indicam, eu não acho muita graça neles, eu não sou muito fã, porque são livros com uma história que não é muito cativante, ou alguns livros mais antigos que eu não consigo ter apelo por eles. Por isso que eu não gosto muito, mas alguns livros que eles passam, eu gosto sim. Você lembra de algum que você gostou e de algum que não gostou? Um livro que, quando eu estava no quarto ano que eu li, eu gostei, foi o Dom Quixote, que é um livro mundialmente conhecido e eu gostei dela pela história dele. E o livro que eu li recentemente que eu não gostei foi o... Nossa, eu esqueci o nome agora, mas... Foi um chamado Cubno e Velva, que eu não gostei muito, Ah, que falava sobre alienígenas. Eu achei que não fazia muito sentido a história. sim, esse eu sei qual é também. E os seus amigos da escola, eles leem bastante também? Tem gente para conversar sobre livro? Na minha escola, o pessoal lê mais quando é obrigatório mesmo. Não tem muita gente que lê pelo hobby mesmo. Só eu sou um dos principais lá da minha sala que lê. Sempre tem alguns, mas eu acho que eu sou o principal. É, e o pessoal pede dica de livro para você, assim, você gosta de indicar livro? Sempre que eles pedem, eu indico sim, mas normalmente não acontece com frequência. Ninguém pede. Não. A, ge- a gente adora dar dica, né? Quando o pessoal, até quem está nos assistindo aí e quer começar a ler, procura aquele amigo, sobrinho, a tia que gosta bastante de ler e pergunta porque a gente adora, né? Compartilhar assim as leituras. Não precisa A ficar com gente que gosta vergonha, de né? ler, a gente sempre quer ajudar o outro a também gostar de ler, né? É, a gente quer que o outro também descubra o prazer, né, na leitura. E assim, as pessoas que querem
Por exemplo, a pessoa quer achar um livro, a pessoa já é adulta e ela quer começar a ler depois de adulto. É um pouco mais difícil mesmo, porque não tem aquele. A pessoa fica, quando a gente é adulto, fica com um pouco mais de vergonha de começar algum hábito e tal. Você tem alguma dica ou alguma sugestão de livro para a pessoa que quer começar a ler depois de adulto? Eu tenho um livro que eu li recentemente, que o nome dele é Código da Vinci. É um livro que eu li, que eu gostei muito, que tem uma história por trás, fora dele, e é baseado em fatos reais. Então, isso daí que é legal. E eu também acho que uma coisa muito importante para quem vai começar a ler é sempre achar um tempo para ler, por exemplo, à noite, para ler todo dia à noite, para já começar a criar um hábito. Colocar uns minutinhos só para leitura, né? Que aí vai chegar uma hora que o livro você vai que não vai querer parar. E o Código da Vinci é legal que tem o filme também, então muita gente já viu o filme. E aí, se você está familiarizado com a história, aí é mais fácil embarcar na história do livro, né? E aí também ele é uma ficção, mas é em paisagens verdadeiras, né? Eu lembro quando eu li, eu ficava toda hora pegando o celular para ver os museus, os lugares onde se passa. E aí é uma boa mesmo para quem quer começar. E biblioteca, você frequenta alguma aqui em Itajubá? Biblioteca eu frequento bastante a do meu colégio mesmo. Lá tem uma biblioteca até que grande e eu sempre tô pegando livros lá para eu ler. E tem esses livros mais recentes também lá, assim, que todo mundo gosta? Harry Potter e Percy Então, Jackson. alguns livros mais atuais mesmo não tem, mas tem alguns livros bem interessantes lá que eu li. Um que eu li atualmente é um chamado 49 Pistas, que é um livro bem interessante, que é de continuação e ele vai retratando também como se fosse uma viagem ao mundo. Eu acho bem interessante esses cenários assim na vida real. Ah, é bem legal. E é bom que vai aprendendo também, né, outras coisas, né? E a bibliotecária, como é que ela chama lá, você sabe? Lá na Então, escola? antes era uma irmã e atualmente eu não sei quem que é, porque já faz mais de um ano que eu não vou lá, eu não sei se mudou Que não aí. tá indo. Sim, e ela gosta de dar dica de livro à pessoa que fica na biblioteca? Sim, ela sempre dá dicas sobre livros, ela sempre mostra quais são os melhores para a minha idade ou até pelos mais novos. Legal. Eu estou pensando em depois fazer uns vídeos aqui pela cidade, a gente ir visitar as bibliotecas das escolas e a biblioteca municipal, porque é um lugar tão legal e pouca gente frequenta, né? Não deveria ter mais gente frequentando e pegando livro, tanto nas escolas como na biblioteca pública. A Lemo Allen está perguntando se é no Colégio das Irmãs, né? Isso mesmo. É no Colégio das Irmãs. E assim, você já falou para adulto que quer começar a ler. E para adolescentes, você tem algum para indicar? Então, quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu li bastante Diário de um Banana, que eu acho que é um livro muito bom, que tem até uma coleção, e é muito bom os livros dele. Eu adoro também. Eu já li quase todos e eu dou altas gargalhadas que ela está dizendo que a bibliotecária lá é a Daniele, que é a amiga dela. Então deve ser a É sim, é Daniele. verdade, eu esqueci. Era irmã e depois É passou pra isso essa, mesmo. verdade. Então, um beijo para Daniele e parabéns pelo trabalho. E aí, o Diário de uma Banana, você já leu todos? Eu li a maioria. Os mais atuais, a partir do 10, eu não li não. É porque são tantos, né? Eu nem sei mais quantos Eu, são. eu perdi a conta depois do 11. Aí depois eu já não li mais nenhum. São muito bons mesmo. E é uma ótima dica porque são livros super fáceis de ler, né? Não ele tem aquele formato de diário e meio uns desenhos, assim, é bem divertido até para adultos mesmo, para as mães e pais, porque eu me identifico muito com a mãe lá do Diário de um Banana, porque ela tá sempre querendo inventar alguma coisa diferente, né? E nunca ninguém gosta das ideias, né?
Sim, e também o filme. Quem não quiser muito ler o livro, tem sempre os filmes dele. E pode ver o filme para ver se gosta da história e depois ler o livro, porque é diferente a experiência, Sim. né? E para crianças bem menorzinhas, assim, você indica alguma coisa? Para criança menor, eu indico os próprios gibis mesmo. E tem um livro que eu li também quando eu era menor, que se chama Malala, que é uma história real, que é da Malala, que até ganhou o Nobel. E a minha irmã, que é menorzinha também, já leu esse livro e ela gostou muito. Tem a versão, para quem não sabe, né? Tem o livro da Malala mesmo, para mais uma versão mais adulta, depois tem uma versão mais infantil e uma para adolescentes, né? Isso mesmo. Ilustrada, é bem bonito mesmo. E qual foi o livro que você mais gostou até hoje? A Andressa perguntou. Então, o livro que eu mais gostei de ler, na realidade, foi uma coleção, que foi a coleção do Harry Potter mesmo, que eu senti bastante apegado a eles. E sempre que eu posso eu releio, porque é uma história muito boa. É muito bom. Qual o seu preferido da série toda? Eu prefiro 5, Ordem da Fênix. É muito bom, né? Eu gosto também. E o 3 também é bom demais, né? O Sim, Prisioneiro de Azkaban. O Léo muito tá bom. dizendo que gosta muito de ler, mas o estudo e o trabalho foi levando ele mais para umas leituras mais técnicas. Mas sempre é bom, Léo, intercalar, né, os estudos com uma leitura por diversão, assim, alguma coisa bem leve, infanto-juvenil. Até o padre, ontem quem estava aqui com a gente era o padre Édipo, ele falou que ele tenta dar uma intercalada também, porque tem muita leitura teológica, né? E aí ele pega uns livros mais para ler só por diversão, também é gostoso para imaginação da gente. Ô Enzo, como você consegue conciliar o tempo de jogo, celular, TV, leitura? O que você diria para as pessoas fazerem? O que você Então, faz e acha que dá certo? eu sigo uma rotina que eu sempre deixo para ler normalmente à noite, antes de dormir, ou quando eu tenho tempo mais à noite, eu sempre deixo para ler esse horário, porque durante o dia eu sempre tô ou estudando na escola, ou eu tô fazendo outras coisas, como TV, celular. E eu sempre deixo esse horário à noite, porque também nesse mundo com tecnologia, ler um pouco à noite sempre ajuda a acalmar antes de dormir. E isso daí melhorou muito quando quando eu não lia, eu dormia muito tarde. E a leitura à noite me deixou mais calmo para dormir mais cedo. Porque a luz, né, das telas, assim, afeta o relógio biológico da gente, né, o metabolismo. Isso é uma ótima dica mesmo. E aí você encerra, assim, tipo, você para de mexer no celular, que horas, mais ou menos? Então, antes da pandemia, eu parava de mexer no celular por volta de 8, 9 horas da noite. Só que depois, com essa pandemia, eu comecei a parar cada vez mais tarde. E vou porque nessa pandemia no início eu não estava lendo muito. E voltar a ler depois que deu um tempo mais tranquilo me ajudou muito. Que agora eu tô voltando como se fosse antes da pandemia, no caso de dormir. Sim, deu uma acalmada, né? No início estava mais difícil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que tipo de livro, assim, que gênero de livro você mais gosta? Eu gosto bastante de livros de ficção ou de mitologia. E eu gosto principalmente de livros que têm uma sequência de livros. Porque eu acho que quando você está escrevendo um livro e escreve ele muito grande, porque você tem várias ideias e coloca todos eles em um livro, atrapalha muito porque, querendo ou não, livros grandes não atraem muita atenção, porque aí você tem que ler tudo. Eu acho que por coleção você vai lendo um livro de cada vez e você vai entendendo mais a história, você vai entendendo o ritmo melhor. Eu prefiro livros com sequência. Sim, eu acho que é uma tendência, né? Porque tem muita trilogia por aí. E você tem algum para indicar pra gente, assim, de sequência ou desses gêneros preferidos seus?
Fora o Harry Potter, que eu já disse, eu gosto bastante também do Percy Jackson, que é sobre Aham. mitologia romana e grega. E isso também, esses são uma sequência muito boa e o autor é muito bom. Já escreveu outros livros, só que esses são os que eu mais gosto dele. Você já leu outros dele também? Que essa semana passada, os adolescentes que eu conversei, todos falaram sobre os outros e sobre o Percy Jackson também. Os outros livros do mesmo autor seguem a mesma linha, assim? Alguns seguem, por exemplo, tem o Percy Jackson, os 5 normais, e ele lançou, acho que uns 3 anos atrás, mais 5 livros falando sobre mitologia romana. Só que segue a mesma linha do tempo. Isso daí que eu acho legal, porque ele dá continuidade à história que ele já tinha. Sim, e aí aprende um monte de mitologia também, né? Tem uns jogos também que são de mitologia, por isso que o pessoal procura tanto livro de mitologia, né? Você joga também? Sim, eu jogo bastante jogos também com mitologia. Um dos jogos que eu mais gosto é um chamado God of War, que fala bastante sobre a mitologia grega também, que é a que eu mais gosto. Uhum. Ah, é super legal isso aí. Eu vejo que tem bastante procura mesmo. Eu acho que quem desencadeou foi o Percy Jackson mesmo, né? Toda essa onda de interesse pela mitologia Sim, sim. deve ter sido. E os seus pais, eles te ajudam a escolher as leituras? Deixam você ler qualquer coisa, ou agora que você já está maior, ou eles dão uma filtrada? Então, quando eu era menor, até uns 8, 9 anos, normalmente eu ia com eles para escolher os livros que eu gostaria de ler. E eles também davam uma filtrada nos que eu podia ler, por eu ser mais novo. Mas agora, quando eu já tô um pouco mais velho, eu escolho os livros que eu tenho interesse e eles veem se é bom ou se é ruim para minha idade. E ocasionalmente eles compram esses livros que eu seleciono. Sim. E o que você está lendo agora? Então, nesses últimos tempos eu dei uma parada, mas há poucos dias atrás eu ganhei uma coleção dos livros do Sherlock Holmes, que eu gostei muito até agora os que eu li. Tá lendo Sherlock, então. E série, o que você tá assistindo? Tá assistindo alguma coisa? Série, agora que lançou a nova temporada, eu tô assistindo atualmente Cobra Kai. Aham. E tá gostando? Tô assim, a nova temporada tá muito boa. Ah, isso é bom. E olha que eu sei que você participa lá aqui da igreja, dos escoteiros e tudo, né? Você participa de mais alguma outra coisa? Então, eu participei até uns 4 anos atrás do escoteiro e da igreja eu tô até hoje. Mas fora esses dois aí, eu não participei de mais nada, não. Já é bastante coisa também, né? Esse ano que deu uma parada. E você acha por que as pessoas não frequentam, assim, não participam tanto desses tipos de grupos? Por que as pessoas não ajudam na igreja, não vão nos escoteiros? Será que é vergonha, é preguiça? Principalmente, a gente vê principalmente os meninos, parece que tem menos meninos participando dessas coisas, né? Você percebe também? Eu acho que algumas pessoas sim têm um fator da vergonha por ter vergonha de ficar na frente de todo mundo, mas tem também o fator de não conhecer as pessoas que estão lá ou também não ser convidado, porque às vezes as pessoas que não são convidadas a participar de algo não se sentem também no direito de participar. E eu acho que também se as pessoas parassem com essa vergonha e quisessem entrar, ficaria muito melhor. Porque teria mais gente, né? Mais diversidade de pessoas e o trabalho é grande também, né? Precisa de pessoas para participar, mas eu acho que a gente vai ficando um pouco acomodado também, né? Com o jogo, com o celular, parece que cada um tem a sua ilha ali de entretenimento e acaba que conversar com os outros, sair para participar de uma coisa na igreja ou em outro lugar acaba é um pouco de treino, eu acho, né? Falta de treino. Quanto mais faz, mais fácil fica, né? Sim, o pessoal atualmente está ficando muito em casa. E esse fator da pandemia também aumentou isso.
E quando você começa a ficar em casa, até eu percebi isso, você não quer sair, porque é a sua casa, você se sente aconchegado lá. E as pessoas, muitas vezes, elas não saem de casa para fazer outras atividades por isso mesmo, por querer ficar, ou até tem o fator também da falta de tempo, por às vezes ter muita coisa para fazer e não conseguir arranjar um intervalo para conseguir fazer isso. É verdade. E escrever, você escreve também alguma história, assim, ou mais as redações da escola? Normalmente eu escrevo as redações da escola mais. Eu não tenho muito costume de escrever por minha conta, mas escrevo quando a escola pede mesmo. E você escreve bem? Você vai bem na redação? Eu acho que eu vou sim, porque até a leitura me ajudou nesse fator para melhorar a escrita, aprender palavras novas e colocar as minhas ideias no papel também. Eu acho que ajudou muito. É isso que eu ia perguntar agora. Se você acha que o fato de você ler mais, assim, que a média, te ajuda em outras áreas da vida. Por exemplo, eu tenho mais assunto para conversar com as pessoas, eu escrevo melhor, eu consigo me comunicar melhor. Você acha que a leitura te ajudou nisso? Ajudou sim, porque acho que fica mais fácil até de conversar com essas pessoas que leem também sobre livros e também na questão de falar, por ter mais ideias para colocar na conversa, por até ter mais vocabulário na hora de escrever e de falar também. Sim. E assim, tem uma ideia assim que as pessoas que leem são super intelectuais, ou só professores, ou só pessoas que, nossa, tiveram muito estudo e tal. Você acha que dá para uma pessoa que não teve tanto estudo, ela começar a ler assim por livros mais simples e tudo, porque às vezes parece que tem que começar com um super clássico e tudo. Tem livro legal também, acessível, né? Quem não tem o costume de ler, normalmente acho que é melhor começar com livros simples, até por você começar a ter o costume de ler, para depois você começar a passar para livros maiores e com até livros mais antigos e clássicos. Porque se uma pessoa começar a ler já por clássicos, eu acho que ela não vai se sentir atraída pelos livros, por eles serem muito antigos, e também ela vai achar muito difícil a leitura. E eu acho que começar por livros simples é o melhor caminho para quem quer começar a ler. É, isso mesmo. Crônicas, né? Curtinhas, contos, ou então gosta de futebol, pega uma biografia, uma história de um jogador, vê um filme que gostou, pega o livro do filme, né? Aí dá Sim. para encaixar a leitura. Bom, a gente vamos nos despedir agora e eu quero que você deixe uma frase, um ditado, um poema, alguma coisa que você goste, que te inspire para nos inspirar também, é isso. Tem uma frase que eu acho muito boa, que é do Mário Quintana, que ele diz que o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Que remete às pessoas que são alfabetizadas, que poderiam estar lendo e embarcar nesse mundo que é muito bom, mas elas não gostam de ler. E eu acho que todo mundo, se experimentar a leitura e começar a ler periodicamente, vai gostar bastante e só vai ganhar com isso. É, eu também acho. Obrigada, viu, Enzo? Eu adorei. Todas as pessoas que a gente está conversando aqui, de 13, 14, 17 anos, que leem bastante, dá para perceber que são muito diferenciadas, assim, porque tem até adulto que tem vergonha de fazer uma live, e aí vocês vêm e conversam super bem, respondem com calma e tem assunto mesmo para conversar. Acho que é uma super inspiração para os outros meninos da sua idade, para o pessoal mais velho, mais novo também. E é muito legal a gente se colocar, sabe? Assim como você faz esses outros trabalhos voluntários, você também se colocar mesmo como uma pessoa que lê e que incentiva a leitura, porque assim eu vou fazendo o meu trabalho, você vai fazendo o seu, cada um vai fazendo um pouquinho e a gente vai conseguindo deixar o mundo um pouquinho melhor. Obrigada, viu, Eise? E parabéns aí para os pais, para os professores, por esse aluno aí que você é.
Beijo, obrigada. Obrigado eu. Tchau, tchau. Aí vai ficar Tchau, tchau. gravado aqui no IGTV, no YouTube Cristina Sebubis e lá no YouTube da Prefeitura de Itajubá, tá? Que esse projeto está fazendo parte do Festival de Cultura de fim de ano e início de ano da Prefeitura. Beijo, Pode tchau, tchau. deixar. Muito obrigado.